Sr. Ministro, no entretanto, gostaria de precisar o tempo restante. O Governo dispõe neste momento de 50 minutos, o Grupo Parlamentar ADI dos seus 94 minutos intactos, o MLSTP de 46 minutos, PCD de 1,23 e MDFM de 9 minutos. Por favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar a esta magna Assembleia e também juntar a minha voz para expressar as condolências ao deputado que teve esta infeliz notícia esta manhã. Com permissão do Sr. Primeiro-Ministro, passaria a abordar algumas questões que foram colocadas pelos diferentes senhores deputados. Começaria pelo deputado Arlindo Barbosa, que fez referência à situação de extensão, uma expressão que dizia extensão da rede de distribuição de energia elétrica a cidades e vilas. Eu gostaria de mencionar alguns aspectos que está no Orçamento Geral do Estado que tem a ver ou que faz referência a essa expressão que vem no GOP. Poderemos, por exemplo, referir a rede de Santo Amaro, a rede de baixa tensão, média tensão, de Santo Amaro à Central Santo Tomé. Nós também temos verbas de transferência para a EMAI, para o seu funcionamento, e entre eles dar atenção a diferentes pedidos que vêm de diferentes localidades, para questões de energia e não só. Temos a questão da eletrificação da Guaizé e Uabudo, em cerca de 800 milhões. Temos a rede elétrica de Kassuma e portanto, e vários outros projetos da EMAI que nós, durante as nossas relações normais de gestão da EMAI, nós vamos programando e vamos autorizando. Portanto, esta expressão faz referência a todos esses projetos e outros que são projetos quase que normais do funcionamento da rede de água e eletricidade. O senhor deputado fez referência, que já foi aqui também esclarecida, à situação da estrada entre N1 e o portão de Agostinho Neto, já foi esclarecida por outro deputado, portanto são cerca de um quilômetro. E perguntou que tipo de intervenção está prevista para a estrada N1 como tal. Bem, nós temos aqui que é uma manutenção, que é uma intervenção em termos de manutenção do pavimento, que o que significa são tapagens de buracos. A proposta orçamental é de cerca de 1,8 mil milhões. Sabemos que é um valor diminuto, tendo em conta a gravidade da deterioração desta infraestrutura. Contudo, tal como o Estado deu início, alguns anos atrás, à reposição dos pavimentos com betão betuminoso para N2 e mais recentemente para N3, neste momento é preocupação do Governo encontrar financiamento para dois trechos fundamentais. O primeiro tem a ver com a N1, desde a cidade até Neves, e a rede da cidade capital. Nós estamos assistindo um espetáculo menos bom, relativamente aos buracos que são cada vez maiores na cidade capital, e alguns amigos já me acusam de ser o responsável pela danificação dos seus amortecedores. Tenho tomado boa nota para dizer que os materiais que nós dependíamos para dar início a esta obra já chegaram ao país. Já chegaram ao país e nós estamos convencidos que
durante a próxima semana, ou no início da próxima semana, se não chover, nós daremos início à reabilitação, ou seja, tapagem de buracos das principais vias da cidade capital, como nós vimos prometendo. Bem, quanto à intervenção do senhor deputado Dionísio Fernandes, falou do aspecto, a rede de estrada, aeroporto, até o hotel aí Hotel Pestana. Portanto, é esta a intervenção, é esta a resposta que gostaria de brindar, considerando que a informação que nós temos é que os materiais já chegaram. Hidrocarboneto, fez várias, colocou várias questões, se há petróleo, se é rentável e para quando a sua exploração, produção. Mas mais adiante fez uma outra questão que eu considero mais importante. E disse que nós não devemos criar expectativa na população. Portanto, as perguntas que fez é uma pergunta de expectativa. E a nossa grande falha na gestão desse projeto, desde que iniciou em 1997, tem justamente a ver com a gestão da expectativa. Qualquer resposta que eu lhe der agora, eu estou a criar expectativas. Nós já falamos disto aqui, já colocamos algumas balizas, e eu repito, neste projeto, as datas são inimigas do sucesso. Estamos a falar de geologia, onde a incerteza é muito grande. Eu havia explicado que a empresa Total, que nesse momento é a operadora do bloco número 1, pediu aos Estados de São Tomé e Príncipe e Nigéria algum tempo para reavaliar os furos já feitos, em adição aos furos que haviam sido feitos pela Chevron Texaco. E neste momento ela está no uso, no tempo que nos solicitou. E nós devemos esperar a que ela termine ao longo deste ano, para que nos forneça mais informações e, a partir de então, temos alguma referência em termos de tempo de quando é que nós poderemos passar pela fase de produção, eventualmente. Mas não gostaria, como bem disse inicialmente, de vir aqui dizer há petróleo, vamos começar a produção e continuar a gerar expectativa na nossa população, fazendo, nesse caso, o bom uso do conselho que deixou quando fez a sua explanação. Que nós podemos responder que há petróleo, O petróleo foi localizado, foi descoberto e existe com todas as características químico-físicas na zona conjunta. Os dados sísmicos apontam para a existência de localidades passíveis de acumulação de hidrocarboneto na zona exclusiva. A nossa geologia, tendo em conta o historial, tendo em conta a proximidade, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Angola, nos indicam que poderemos ter acumulação de petróleo passível de ser produzido. Mas enquanto nós não chegarmos lá, temos que saber gerir toda esta situação. Referi-se a outra questão muito importante, quando disse que nós devemos diminuir as verbas consignadas para essas atividades, tendo em conta que não há produção. Não é uma questão de concordar ou não, eu diria que nós precisamos de investir na pesquisa. Todos os países que hoje têm petróleo, o sucesso veio da pesquisa. Se nós não pesquisarmos, se nós não investirmos nos quadros, nas tecnologias, nós nunca encontraremos esse petróleo. Mesmo tendo as melhores operadoras, muito vai depender de nós as decisões. E para nós decidirmos neste assunto, e não só, nós precisamos de formar pessoas, continuar a formar pessoas, precisamos de investir nos equipamentos para nós estamos na melhor posição de tomar certas decisões. Por isto é que a ação que
e muito de nós tem de pretender diminuir o investimento porque nós não temos petróleo, pode ser contraditório, pode ser perigoso. Relativamente ao deputado Sr. Delfim Neves, doutor Delfim Neves, fez-me várias recomendações, vários aconselhamentos, dos quais lhe agradeço, tendo em conta o seu conhecimento relativamente ao país, e não só, até porque foi titular da pasta onde, neste momento, eu desempenho como ministro. As casas sociais. E eu aproveitaria para fazer referência também aos comentários do deputado Danilo, quando também perguntou que tipo de casa, que localização, critérios. Portanto, juntando essas duas intervenções, eu gostaria de informar que o nosso Ministério, fazendo uso das suas instituições, nomeadamente Direção das Obras Públicas, Direção dos Serviços Geográficos e Cadastrais, Empresa de Água e Eletricidade, Instituto Nacional de Estradas, e também Instituto de Habitação Imobiliária, o Laboratório de Engenharia Civil. Tivemos um encontro alargado, a primeira intervenção sobre esta problemática, porque nós não vamos construir casas isoladas, vamos inseri-las em bairros. E para haver bairros, tem que haver uma série de estudos, infraestruturas preparadas para que elas sejam inseridas devidamente e evitar casos que nós já conhecemos. Assim sendo, foram criadas subcomissões com diferentes instituições e outras serão convidadas no seu devido tempo para, em primeiro lugar, identificar espaços. Estaria a responder à questão de que localização. Os espaços seriam identificados em dependência da disponibilidade como tal, em dependência da afluência populacional e em dependência também das reais possibilidades de acesso e outras infraestruturas que são necessárias. Este trabalho já começou a ser feito. E a partir dali haverá uma série de intervenções que nos levarão às respostas concretas relativamente a que tipo de casas, mas poderei responder antecipadamente que não se pretende construir na horizontal. É subejamente conhecida que a exiguidade do nosso território nacional nos exige uma mudança total da forma de fazer, da forma de construir habitações para dar resposta às necessidades das populações. Assim sendo, a nossa pretensão em termos de construção de casas para a população, tanto elas sociais ou não, é fazê-las em forma vertical. No mínimo, lá nos lugares mais rurais, vamos fazer de 2 pisos. Em casas germinadas, com uma capacidade mínima de 4 apartamentos num só lugar. Portanto, esta é uma das estruturas, mas também se coloca várias outras. Quantos metros quadrados e por quanto? Tendo em conta a real capacidade de intervenção ou de capacidade financeira das pessoas, jovens e não só. Portanto, há uma série de situações que nós só vamos poder responder quando tivermos em mãos uma série de inquéritos e estudos que iniciaram neste momento através dessas instituições, desses subgrupos que nós estamos a criar.
A intervenção do deputado Delfim Neves fez referência também a formas de pagamento, como vamos lidar. Naturalmente, esta intervenção é pertinente, porque nós não pretendemos criar bancos em lugares que não têm vocação para tal. E os resultados estão à vista, a experiência não é boa, portanto, daremos esses tipos de atividades a instituições que têm ou que estão vocacionadas para o tal. Ou seja, quando chegar o momento, as instituições serão chamadas para ter intervenções de acordo com a sua vocação. Mas há outra situação interessante ou importante que devemos também levar ao vosso conhecimento, dos senhores deputados e das populações, que nós temos recebido muitos pedidos, mas muito mesmo, de industriais, construtores, até de bancos, que querem construir casas. Então, como responder a isto? Das nossas primeiras conversas, em termos de, internamente no Ministério, nós estamos a adotar como um dos critérios, abrir espaço e convidar, no seu momento próprio, com critérios próprios, aquelas empresas a fazerem uso de terras do Estado através de um contrato de investimento e de parceria público-privada. Mas a nossa parceria não vai ser muito complicada. Se nós atribuirmos um espaço a uma instituição para construir aquilo que ela pretende construir, ela deve, numa percentagem a ser negociada, construir aquilo que nós pretendemos construir. Ou seja, ela se quer construir 3 penthouses, ela fará também 3 prédios sociais para que, no âmbito do critério que nós estabelecermos para distribuir as casas ou assinar as casas nas populações, elas tenham acesso. Naturalmente, há uma série de situações que, nesse momento, estão sendo analisadas e nós achamos que estaremos em condições de dar resposta com um nível de profissionalismo e sucesso bastante grande quanto a este aspecto de casas sociais, assim como a forma de fazer com que os beneficiários honram os seus compromissos. Quanto a questões do passado, nós estivemos no Instituto de Habitação e fomos amplamente informados sobre aquilo que está a acontecer, sobre os incumprimentos e sobre a proposta que existe para pôr cobro a esta situação. Existe uma proposta, neste momento a proposta está sendo analisada pelos setores jurídicos e econômicos e financeiros do país e quando ela estiver concluída, nós passaremos à ação, porque, tal como já foi aqui referido várias vezes, quem tomou casa deve pagar. Principalmente aqueles que sabemos que têm como pagar. O deputado Delfim Neves fez referência a questões energéticas, fez referência aos grandes investimentos, que já foi respondido pelo senhor Primeiro-Ministro, e também a questões de abastecimento de água, que eu aproveitaria nesta intervenção para dar resposta a uma das questões levantada pelo deputado Guilherme Octaviano, quando disse que existem rúbricas para abastecimento de água às populações em todos os distritos, excepto Mesoche e Lobata. Eu vou ler só algumas das localidades onde os 2 maiores projetos neste momento em curso, nomeadamente o projeto do Rio Manuel Jorge, o Bulungo, e o projeto do Rio Douro, já em curso, que para Mesoche vai beneficiar a localidade de Trindade, Folha Fede, Cruzeiro, o Bulungo, Pau Sabão, Lemos, Caixão Grande, Almas, São Fenícia e algumas outras.
Para o projeto de Rio do Ouro, nós teremos como beneficiários Maianço, Aeroporto, Santa Amaro, Bom Retiro, Queluz, Boa Entrada, Desejada, Cruz Grande, Morro Peixe, as praias e localidade de Guadalupe, em reforço a outro projeto que já existia. Portanto, Praia Gamboa, Praia Cruz, Praia Luxinga. Relativamente às praias, nós temos 2 projetos neste momento. Um que é do Rio do Ouro, financiado pelo Taiwan, e um outro projeto financiado pelos Estados Unidos, que já deu início, também para beneficiar, em termos de abastecimento de água, as localidades de Praia Gamboa, Praia Cruz e Praia Fenícia. E Luxinga. Quanto à situação das dívidas, já foi perfeitamente respondida pelo Sr. Primeiro-Ministro, assim como as atividades ambientais de transformação de lixo em biocarvão. O Primeiro-Ministro fez uma abordagem bastante ampla e detalhada sobre a questão ambiental e degradação do meio ambiente, portanto, por favor, permita-me não voltar a detalhar sobre estes mesmos assuntos. Uso alternativo de energia. Senhores deputados, face a esta situação, convido todos a tirar o som dos telemóveis, por favor. Desculpe, Sr. Ministro, continue, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Fazendo menção a uma situação levantada, abordada pelo deputado Guilherme Otaviano, sobre estudo de energias alternativas e quando fez referência à melhoria das condições de vida, de que tipo. Portanto, nós estamos todo o nosso esforço nos leva à melhoria das condições de vida das populações, tendo em conta as abordagens de melhoramento das infraestruturas. Nós estamos a falar de infraestruturas rodoviárias, das casas, energia e água, melhoria das condições ambientais. Portanto, todas essas intervenções fazem com que nós tenhamos como objetivo principal a melhoria das condições de vida das nossas populações, de forma geral. Quanto aos estudos alternativos, sim, existem alguns, outros estão em curso, foram mencionados pelo Sr. Primeiro-Ministro, e devemos também considerar a situação alternativa à energia térmica, que também foi referida. As nossas capacidades hídricas são bem conhecidas e são grandes, pelo menos para as nossas necessidades atuais. E as nossas capacidades atuais de transformar esta potência hídrica em eletricidade é quase nula. Nós hoje só temos, em Santo Tomé, cerca de 2 megawatts de energia produzida no Rio Contador, uma infraestrutura antiga, data da era colonial, e nós não fomos capazes até agora de brindar aos nossos consumidores um único projeto de sucesso como tal, em termos de produção hidroelétrica. É uma preocupação grande. Existem acordos assinados, existem intenções, propostas, e algumas delas, só de tomar contacto com elas, quando alguns dos nossos propostos investidores vêm ter conosco, nós vemos que, desculpa dizer isso, que é menos do que vender sonho. Aqui falou-se muito que nós temos muitos vendedores de sonhos.
Alguns desses projetos, nem isto é. Portanto, são indivíduos que vêm para aqui, aproveitando-se da nossa fragilidade, e não só, aproveitando-se da esperteza de alguns dos nossos cidadãos, para terem acesso a documentos que eles podem tirar proveitos depois e sem nenhuma intenção de cumprir o que está escrito no papel. Existe. Há histórias disso e os ditos investidores continuam a chegar. Nós estamos a analisar várias propostas neste sentido e, lamentavelmente, tendo em conta tanto falhanço, neste momento estamos a tomar mais precauções para avançarmos. Mas estamos esperançados, primeiro em algumas das propostas que nós recebemos, tendo em conta o historial já averiguado dos proponentes, que poderemos avançar muito brevemente para alguns projetos de sucesso na produção hídrica. E ao seu devido momento, esta Magma Assembleia será informada. Aproveitaria esta ocasião, falando da alternativa energia, para fazer uma chamada de atenção relativamente à nossa capacidade ou incapacidade de lidarmos com aquilo que nós temos. Estou a falar da Central Santo Tomé, com uma capacidade instalada de 9 megawatts, que hoje não produz 2 megawatts, com grupos de geradores ABC, Deutsche e Caterpillar, que necessitam de manutenção periódica e que sempre, ou quase permanentemente, é violado o seu tempo, o seu período de manutenção, por vontades políticas, para não parar, justificáveis ou não, porque se pararmos, haverá cortes, como tem havido agora. Mas o pior do que isto é que nós temos os grupos de ABC que são desde 1990, 1996, Deutsche de 2001, e são grupos cujo tempo de vida ronda uns 15 anos. Quer dizer que mesmo fazendo a manutenção, não são fiáveis. E esta manutenção nos custa, quando ela é feita, mais de 1 milhão de euros. E todo esse tempo, nós não fomos capazes de produzir um único engenheiro santomense com capacidade para fazer intervenção nesses grupos. E preferimos trazer pessoas de fora para assim dar manutenção nas máquinas. Portanto, é uma chamada de atenção que de $1 milhão que vamos usar agora para fazer estas intervenções, para os próximos tempos, invertamos uma parte e mandemos quadros para fora, para as instituições de Deutsche, de Caterpillar, e dentro de 1 ou 2 anos teremos, com certeza, indivíduos nacionais capacitados para fazer essas intervenções. A senhora deputada Edith Salvaterra fez uma intervenção fazendo referência à qualidade do ambiente e à necessidade de nós darmos resposta ao déficit que nós temos de casas de banho. É um processo que vem sendo feito por vários governos, construção de latrinas e não só, e, ao mesmo tempo, é um processo que passa também pela educação das nossas populações, sensibilização, tendo em conta o hábito histórico. Em algumas localidades nós sabemos que foram beneficiados por latrinas e depois converteram latrina em outras coisas. E a sensibilização é importante neste aspecto. Água potável de Belém. Nós temos as informações e algum relatório sobre a qualidade da água que corre nos chafarizes, e o que vamos proceder a uma auditoria técnica sobre esta situação e, posteriormente, encontramos soluções alternativas, porque nós não fazemos
muito com abastecer as populações de água quando essa água não tem qualidade mínima suficiente para o uso que deve ser dado. Sobre a drenagem mencionada pelo deputado Danilo, o senhor primeiro-ministro já fez referência, nós, na verba hora orçamentada, não está incluído, mas tomamos boa nota e vamos pedir às instituições nossas para que façam o devido levantamento e propor investimento naquela região que nós todos concordamos que é importante. Nós temos algumas propostas, foram respondidas pelo senhor primeiro-ministro, uma levantada pelo deputado Hélder Costa, sobre Ribeira Funda, está também anotada, e pelo deputado Albertino Bragança, quando fez referência à água crioula, e bem, pelo menos no chafariz, e a estrada, e também a estrada. Quanto ao projeto de saneamento para as praias, tem a ver com o tratamento de resíduos, e não só da Direção-Geral do Ambiente, e, portanto, faz parte de um grande projeto nacional em que as praias também foram contempladas, resíduos sólidos. Fiscalização que foi introduzida pela deputada doutora Ângela Viegas. Devo dizer que a minha maior dor de cabeça no Ministério é este aspecto: fiscalização. É facilmente constatável que a qualidade das obras que nós temos é proporcional à nossa capacidade de fiscalizar. E a nossa capacidade de fiscalizar não tem a ver com capacidade dos quadros, tem a ver com a vontade dos quadros. Nós não fiscalizamos porque nós não queremos, nós não desejamos e nós pretendemos prejudicar o coletivo em benefício de outras coisas. É grave, é triste, porque muitas obras que nós temos no nosso país, que não respondem hoje aos objetivos pelos quais foram desenhadas, os culpados não são os construtores. Não. Aproveitam-se, naturalmente, têm a sua quota parte da responsabilidade. Mas nossos serviços de fiscalização, interno e externo, têm falhado em grande medida. Eu acho que é uma situação nacional que deve, em quadro próprio, ser abordada e decisões serem tomadas, porque é urgente. Como bem disse, nós temos uma carteira cheia de projetos e esses projetos não servirão à sociedade santomense se os quadros, se os técnicos não estiverem engajados com esse objetivo. Disse bem, há conflitos de interesse, conflitos diversos, a nossa pequenez e por aí além. A recomendação sobre Casa Baixá foi bem atendida e faz todo sentido, e nós procederemos neste âmbito para fazer as modificações recomendadas. Sobre a situação do plano diretor de energia e o custo
financiada pelo BADA. Procederei, naturalmente, a pedido de mais informações à Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia e, posteriormente, darei informações adicionais a esta justa Assembleia. Recebi algumas mensagens, alguma delas fazia menção ao projeto que está no Orçamento de Estado sobre a reabilitação e extensão do sistema de abastecimento de água Santana e arredores, cujo valor orçamentado não corresponde com o valor da obra. Naturalmente, nós orçamentamos o valor para dar início à obra, nesta fase. Talvez, tal como recomendou o deputado Delfim Neves inicialmente, deveremos colocar primeira fase e fazê-lo em relação a outros projetos que nós temos aqui. Igualmente, a eletrificação da ex-dependência de Aguaizé, Matucana e Anselmo Andrade já fazem parte das nossas preocupações e daremos os passos necessários com a EMAI para que esta situação seja reposta. Antes de me retirar, gostaria de recordar a esta magna Assembleia a necessidade nossa, já aqui dita, de darmos alguma atenção à drenagem na cidade capital, e tendo em conta aquilo que já foi referido pelo Primeiro-Ministro. Quando chove, é praticamente impenetrável algumas zonas já identificadas e que nós precisamos também dar atenção. A situação da substituição dos tubos de EMAI na N3 e também a requalificação da zona costeira, com particular atenção à nossa marginal. Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados. Senhor Ministro, parece-me que... Senhor Ministro Públicas, por favor. Há um pedido de esclarecimento adicional. Por favor, Senhor Deputado. Vou falar mesmo daqui, é rápido. Não, eu, quando estava a intervir, esqueci de uma questão que é preocupante. Aliás, acho que o próprio Governo já falou sobre a questão. Tem a ver com a continuada degradação do mercado de coco. E eu não vi no orçamento absolutamente nada sobre essa questão. Gostaria de saber como é que o Governo está a equacionar a resolução deste problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite. Sobre essa situação, neste momento está em curso, está em andamento as atividades de uma comissão do Governo e da Câmara, composta por instituições como Obras Públicas, Laboratório e vereadores da Câmara, para a análise e a alteração, proposta de alteração a esta situação. Nós tivemos duas equipas no terreno que fizeram um levantamento da situação existente e nós temos relatórios com recomendações bastante precisas. Neste momento, essa intervenção é simplesmente para dar uma solução a curto prazo àquilo que nós constituímos de perigo iminente, alto risco, que é a presença e a permanência de utentes na parte superior do mercado, assim como na parte interior, na zona onde tem sido frequente a queda de pedaços de betão. Devido à sensibilidade da situação, tendo em conta que joga com a mobilidade de pessoas e o aproveitamento de que as instituições são vítimas quando isto acontece, é por isso que essa situação está sendo vista de forma relativamente mais lenta daquilo que nós pretendíamos que assim fosse. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, desculpa, só queria fazer uma pergunta ao Sr. Ministro. Eu não sei se é possível. Sr. Deputado, inscreva-se, por favor. Temos alguns inscritos. Já inscrevi. Já está inscrito? Sim. Qual é a ordem, por favor? Iorgo. Senhor Deputado Iorgo, por favor.
Só quero alertar que tem quantos minutos? Sim. Faça favor, Sr. Deputado. Boa tarde, Excelência Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Excelência Primeiro-Ministro e o seu Governo. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu só queria perguntar para o Sr. Ministro das Obras Públicas que em Porto Alegre foi construída casas sociais. E em Porto Alegre, Malanza, e em Porto Alegre, mais concretamente, em Cleclé. E essas casas, eu gostaria de perguntar se foram construídas para ser hotel do sector do Estado ou para a população desta mesma localidade. Obrigado. Bom, senhores deputados, nós vamos continuar a ouvir os senhores ministros, porém, senhor Primeiro-Ministro, temos a necessidade do Governo ser mais concreto em algumas questões, nomeadamente aquelas que têm implicações de alterações dos números. Daí que sei que o Governo poderá estar com a sua equipa a trabalhar nisto. Temos duas soluções: ou chegaremos ao fim da sessão de hoje, teremos as propostas dessas alterações. Estou-me a referir à proposta da senhora deputada Ângela Viegas, que foi corretamente acolhida por vós, referente à questão da Casa Baixá. O senhor Ministro das Obras Públicas, ao terminar a sua intervenção, fez também referência à questão do Plano Diretor de Energia, da drenagem à cidade capital e a questão dos tubos na estrada número 3, Luz de Maio, na estrada número 3, que foi aflorada ainda a quando o debate na generalidade. Daí que nós precisamos, porque o orçamento, depois de ser aprovado nesta Casa, ele deverá ser executado com os valores aprovados aqui. Neste sentido, temos essas duas alternativas. Ou chegaremos ao fim desta sessão de hoje e o Governo tem já a proposta de submeter-nos-á para aprovação, ou então, na sessão da manhã, antes de iniciarmos a discussão na área social, o Governo submeter-nos, portanto, essas propostas. Dou a palavra, com a sua permissão, ao Sr. Ministro da Agricultura. A não ser que o Sr. Primeiro-Ministro queira clarificar alguma questão em relação às questões que levantei. Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é apenas para precisar, relativamente a proposta alternativa que apresentou, acho judicioso que talvez nós apresentemos isto amanhã. Amanhã, para nos dar tempo para fazer a reafetação, portanto, das verbas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. De imediato convido o Sr. Ministro da Agricultura para uma intervenção. De recordar o tempo, o PCD dispõe de 9 segundos, o MLSTP-PSD 46 minutos e 1 segundo, o Governo de 12 minutos, o MDFM de 9 minutos e o ADI que conserva o seu tempo intacto de 94 minutos. O Sr. Ministro tem a palavra. Sim, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, caros colegas ministros, venho cá para responder algumas questões que foram levantadas por ilustres deputados. Muitas destas questões já foram respondidas por Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Restam algumas delas levantadas pelo ilustre deputado Guilherme Otaviano, que demonstra ter grande sensibilidade no âmbito da agricultura e pecuária. No que concerne a pecuária,
é só uma questão de terminologia, quando se vê promover a pecuária empresarial, como quem diz, a promoção do empresariado nacional no âmbito da pecuária, para dizer que fizemos questão de sublinhar isto, porque este governo pretende dar uma outra atenção aos médios empresários, porque ao nível do país, normalmente basta fazer algum investimento na bonivicultura, ou melhor, basta ter 2 ou 3 cabeças de boi para ser rotulado como médio empresário. Por essa razão, o governo quer estabelecer uma parceria muito estreita com os médios empresários, e não só, os pequenos e os médios empresários. Quando fomos empossados, tomamos informações que os médios empresários, mais ou menos uma quinzena dos médios empresários que investem no sector pecuário, estavam de costas voltadas com a direção da pecuária. Por quê? Porque assistimos uma grande letargia do sector pecuário nacional. Por essa razão é que logo na primeira quinzena fizemos questão de ter uma reunião com todos os empresários que investem no âmbito pecuário, de forma que possamos inaugurar uma nova era. E o senhor empresário esteve presente. Desde já agradecer também pela presença. No que concerne a pesca, falou da questão que se prende com os estudos. Nós também já temos estudos, temos por volta de 12 estudos no sector da pesca que foram desenvolvidos pela autoridade conjunta. E esses estudos apontam, dão-nos dados para que nós possamos refletir. Esses estudos ilustram que o fluxo migratório das nossas espécies pescatórias tem estado a distanciar da zona de alcance dos nossos pescadores. Por essa razão é que temos estado a investir, a envidar esforços com vista à melhoria das embarcações dos nossos pequenos pescadores, de forma que possam manter ou aumentar a captura. E também pensamos desenvolver a pesca semi-industrial, porque constatamos que os recursos pesqueiros têm sido escassos. Por essa razão, apostando também na pesca semi-industrial, podemos estar em melhores condições para abastecer o mercado interno, quiçá também fazer a exportação. No que concerne as florestas, a direção das florestas tem uma parceria com as Forças Armadas, a Polícia Nacional, e nós constatamos que há muita promiscuidade nisto. E este acordo não tem estado a funcionar na prática. Por essa razão é que nós vamos poder encontrar com essas instituições todas, poder injetar novo oxigênio a este acordo. Nós também podemos alojar alguma verba, de forma que possamos comprimir a onda de utilização indiscriminada dos recursos florestais ao nível do país. E, sobretudo, na zona protegida. Eu acho que nós não podemos permitir que os cidadãos invadam as áreas protegidas e comecem já a fazer a utilização irracional desses recursos. Por essa razão é que nós vamos acionar mecanismos, tomar medidas, e é preciso que a justiça funcione para ajudar todo o governo a combater este flagelo. Independentemente disto, como o senhor primeiro-ministro já fez questão de sublinhar, é preciso irmos muito mais longe. É preciso importarmos os recursos madeireiros. Por essa razão é que, no último Conselho de Ministros, essa questão foi debatida e o governo está sensível para isentar as taxas de importação dos recursos madeireiros e dos seus derivados não transformados, de forma que possamos atrair o setor privado. Sabemos que é uma empreitada difícil, mas possível. Concernente a preocupação levantada pela deputada Edith, no que concerne a questão da banana. Isto é certo. O governo tem envidado esforços com vista ao incremento da produção e da produtividade nacional. É preciso que sensibilizemos a nossa população
para o consumo do produto interno. O que é nosso é melhor. A nossa banana é biológica. Nem se utiliza qualquer tipo de produto químico para a produção de banana. Mas estamos todos voltados para o arroz. E é preciso dizer ainda, quando os senhores deputados consomem banana, estão a dar um contributo ao nosso pequeno agricultor. Porque há uma família por detrás que vai ganhar alguma coisa. E quando nós consumimos arroz, estamos a dar um contributo ao pequeno agricultor asiático. Logo, temos que fazer uma opção. Temos é que ajudar os nossos pequenos agricultores têm que ser apoiados. Não digo que possamos eliminar o consumo de arroz, não é isso que está em causa, mas temos é que incrementar o consumo dos produtos locais. A banana, a matabala, a mandioca, batata doce. Isso é que tem que ser consumido. E isso faz parte da nossa cultura. E depois, um pequeno complemento de arroz. Bom, o senhor deputado do Distrito de Lembá, não é? Que representa o Distrito de Lembá, o deputado nacional, falou da questão que se prende com a geopesca. Bom, geopesca constitui um dossiê que o governo tem em mãos. O anterior governo assinou um memorando de entendimento. Se calhar pensava na adjudicação direta, mas como nós pensamos agir no marco da lei, criamos uma equipa multidisciplinar, composta por 9 ou 10 elementos, direção do patrimônio, direção das pescas, muitas direções, do patrimônio, do planeamento, muita gente. E esta comissão trabalhou, produziu um relatório, e é uma empreitada que está sob a responsabilidade do ministro do Plano e Finanças, e eu mesmo, e estamos a trabalhar, possivelmente ainda este mês vamos tomar alguma decisão no que concerne a este dossiê. Nós também assistimos à vinda de barcos, o recrutamento, se calhar, já do pessoal para trabalhar no barco. Há quem diga que os barcos já têm a bandeira de Santo Tomé. Logo, há muitas questões que devem ser esclarecidas. Mas o governo não vai trabalhar sob pressão. O governo quer agir na base da lei e, no momento devido, vai decidir. No que concerne a deputada... Senhora deputada, peço desculpas, no que concerne a senhora deputada Ângela Viegas, eu acho que o senhor primeiro-ministro já deu quase toda a explicação. Fala-se, se há pessoas que não têm nada neste país, devem ser os pescadores, os nossos pescadores, pequenos pescadores e os nossos pequenos agricultores. Sobretudo os pequenos pescadores. Logo, a verba que está inscrita parece ser muita, mas é pouca e muito pouca para a atenção que se pretende dar aos pescadores e às palaiês. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Pelo menos o Sr. Ministro conseguiu arrancar alguns aplausos dos senhores deputados. Espero que o repto que o Sr. Ministro lançou aos representantes da nação e diretamente aos santomenses seja observado gradualmente, ou seja, o preferir e consumir aquilo que é nosso. O convite que faz também aos empresários para terem uma ação mais dinâmica na produção dos alimentos a nível nacional, porque a questão do mercado põe-se de facto. Hoje o arroz continua a competir com os produtos nacionais, sobretudo porque o preço é mais convidativo. Sr. Primeiro-Ministro, qual é o próximo ministro? Temos ainda, eu queria propor, Sr. Primeiro-Ministro e os caros colegas, porque temos ainda uma lista de 5 colegas deputados que quererem intervir, eu queria propor
que esses senhores deputados, senhores e senhoras deputadas, fizessem a intervenção no marco do tempo que as suas respectivas bancadas têm, antes de dar a palavra aos outros ministros, porque não sei se as questões que querem colocar poderiam ser eventualmente respondidas quando os seus novos ministros intervissem. Se estiverem de acordo, daria a palavra à senhora deputada Fernanda Margato. Faça favor, senhora deputada. Está ligado? Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas deputados, Sr. Primeiro-Ministro e seus elencos. Eu acho que já estou ultrapassado, houve coisas que já foram explicadas, mas era só para dizer, Sr. Primeiro-Ministro, daí de fronte a arte ofícios, há lá um buraco, aquilo é um perigo, Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo, até nós, o governo, esperar que chega, como eu ouvi aqui, chegar materiais, chegar as coisas para fazer aquela via, eu aconselhava o governo, o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro das Obras Públicas, que fosse lá fazer o mínimo, tapar aquele buracão, que pode acontecer coisas graves, tem acontecido problemas lá naquele buraco. E tenha falado muito daquilo. Defenda arte ofícios. Eu não estou a falar da estrada, mas estou a falar de um buracão que existe lá, que as pessoas passam noite, caem, aleija, a bicicleta cai, e pode cair as pessoas lá para baixo e morrer. Isso é uma coisa que podem ver de dia. Era só, o resto já estou mais a ultrapassar, já ouvi, já percebi. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, e boa sorte. Obrigado. Obrigado, senhora deputada Didinha. Senhor deputado António Ramos, por favor. Senhor Presidente, muito obrigado. Bom dia, Senhor Primeiro-Ministro. Boa tarde já, não é? E boa tarde, caros deputados. Ora, antes de mais, eu queria pedir desculpas pelo fato de ter acontecido. Eu estou sempre em contato, há esse contato sempre eleitor. A minha parte isto acontece. Isto aconteceu pelo fato do Senhor Ministro, na sua intervenção, falar que muitas zonas iam ter água, mas não referiu a Canavial e Fernandias. Isso obrigou, portanto, ao eleitor a procurar todas as formas, apesar de ter outros móveis desligados, a entrar em contato comigo para salientar esse aspecto. Portanto, gostaria que o Sr. Ministro mais tarde falasse algo sobre isto. Bom, mas de qualquer forma eu queria agradecer, portanto, ao Governo pelo fato de ter inscrito, portanto, estrada, por exemplo, estrada de Santo Amaro, estrada de Ilhéu, a Desejada, estrada de Micoló, estrada de Centro de Saúde de Guadalupe, Santa Luzia, Caldeiras. Portanto, há aí muitas estradas, muitas obras, mas eu quero lamentar que não existe a estrada que vai de Conde a Rio do Ouro Pequeno, que passa, portanto, de cima de Conde. É uma estrada muito importante e eu espero que, talvez no próximo orçamento, venha a tomar em consideração essa estrada. E a população, de cima de Conde, principalmente, lamenta muito, e com toda a razão, porque essa estrada está
num estado caótico. Bom, uma das minhas preocupações tem a ver com os edifícios do Estado. Eu sei que o Estado paga muito dinheiro para arrendar as casas, para as instituições funcionarem. Mas o que é que passa? Por outro lado, o Estado cede a sua casa, muitas vezes a 100 mil dobras por mês e essas coisas. E eu não sei até quando, ou se já resolveram essa situação. A necessidade, eu penso, é uma forma de nós economizarmos as nossas receitas. Uma outra explicação que eu gostaria de ter, na página 55 do Orçamento Geral do Estado, nós temos apoio à elaboração do orçamento, 421 milhões de dobras. Olha, eu não sei, mais tarde eu não sei quem poderá vir aqui me explicar, portanto, esse apoio à elaboração do orçamento, porque eu não sei, que dê uma explicação mais ou menos sobre isso. Bom, eu reconheço a vontade do senhor Ministro da Agricultura em mudar toda essa situação, mas eu gostaria que, antes de fazer tudo, que entrasse em contato com o senhor Ministro da Defesa em relação ao caso anterior que eu falo sempre, caso de roubo. Eu digo, se não fosse o roubo, mesmo sem tanta propaganda, sem tanta coisa, nós teríamos uma produção muito grande. As pessoas estão a abandonar as suas crias devido à questão de roubo, porque põem em perigo a sua própria vida. E se for necessário, podia tentar, sei lá, em caso de emergência, propor algo que possamos fazer, que a Assembleia possa viabilizar, para nós combatermos o roubo. Porque nós não vamos a lado nenhum se nós não combatermos esse roubo. Todos os dias eu tenho recebido reclamações. E, por último, eu gostaria de falar em relação a nesses casos em que o Estado é penalizado. O Estado é penalizado com multas nos tribunais internacionais, uma série de coisas. E há muitos técnicos que estiveram à frente disso. Pelo menos que publiquem os nomes. Eu aqui não sei nenhum técnico está implicado, por exemplo, em qualquer uma coisa em que o Estado foi penalizado. Há necessidade de publicar. As pessoas, nós devemos saber quem são essas pessoas. E mais tarde nós vamos ter a associação, diversas associações profissionais, e muitas das vezes as pessoas estão lá à frente, como altos técnicos. E essas pessoas não trabalham para receber o salário de técnico superior de 2 milhões e 800 e qualquer coisa. E há necessidade, que, pelo menos, que publiquem o nome dessas pessoas. Era só isso e muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Convido o senhor deputado Pires Neto para uma intervenção. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, muito boa tarde. Eu quero vos confessar que hoje estou muito satisfeito por ter acontecido duas coisas comigo. Uma das coisas eu vi e a outra eu ouvi. Senhor Primeiro-Ministro, quero confessar uma coisa. Ao ouvi-lo a falar aquela língua fora, muito sinceramente, eu fiquei admirado. É preciso, às vezes, conviver com as pessoas, depois, para tentar. Porque, senão, logo na primeira hora, as pessoas podem até dizer, senhores, mas não é aquilo que a pessoa pensa. Mas eu tenho uma coisa, vou lhe enfrentar muito na língua nacional.
Mas não é hoje. Porque Santo Tomé costuma dizer, gato catixe já semé, suna cacuje, Jesus cujef. Vamos encontrar. E outra coisa, senhor primeiro-ministro, o compromisso assumido aqui perante o público, de assim que inaugurar o primeiro chafariz, o senhor assumiu que vai beber água. Muito obrigado. Meus senhores e senhoras deputados, para o bloco que estamos a discutir, a área econômica, já está tudo feito, está tudo trabalhado. Para um bom aluno, quer dizer que tudo está explicado. O que eu espero, só estou à espera de execução, porque isto eu vou estar em cima. E isto, meus senhores, não vou deixar passar. Senhor Ministro, eu queria, muito sinceramente, felicitar-vos por duas questões. Eu tinha isso comigo, ao ver aí no orçamento, vi isto. Uma das coisas é a estrada do cemitério do Santo Amaro, porque aquela estrada, se uma pessoa que, assim, vive, ainda é vivo, vive na turbulência, dificuldade, e ainda, quando morre, ainda vai passar naquela estrada, morto, ainda com turbulência, quer dizer que você vai passar uma vida nunca mais fez. Porque aquela estrada está muito mal. E, portanto, como já está, eu quero vos dizer que, então, os cadáveres que vão passar por aqui, neste momento, de certeza, vão felizes. E, portanto, muito obrigado por essas coisas. Senhor Ministro, em seguida, quero falar de uma pequena estrada, um pequeno estroço de vanguarda, também que está inscrito, e eu convido desde já na festa de São Peregrino, de Batipá, o senhor tem que estar presente. Porque aquela imagem também viveu sacrificado cada vez que sai de capela para fazer procissão. Passamos daquela estrada com chuva, é um sacrifício. E se ela vai passar numa estrada boa, para nós de Mesoche, uma satisfação. Muito obrigado. Senhor Ministro da Agricultura, isso eu sei que vocês vão agitar, mas não podem não agitar comigo, porque assim, as primeiras brasas é para mim sardinha. Eu admiro de si, mas não é porque hoje, já o conhecia, apesar de ser um bocado mais novo, o senhor é a pessoa que, aquele homem que Santo Tomé costuma dizer, toque caçadoche, a puna dançava, mas ginga a cabeça. E, portanto, o senhor estava a falar, quer ouvir ou não quer ouvir, mas a maneira que o senhor é tocando, a pessoa está a ajeitar a cabeça. Ok, muito bom. Para Mesoche, isso é nós da Trindade, trindadense. O Idanji Socadazite. E a senhora, paciência. O senhor ministro, eu vou confiar em si, senhor ministro da Agricultura, porque o senhor é aquilo que costumam dizer. É o peixe dentro de água. Falo isso porque o senhor é o homem que, pronto, desde pequeno, criou na agricultura, com o sacrifício dos pais, conseguiu evoluir, continuou na agricultura e hoje está dentro da agricultura e, felizmente, foi escolhido para ministro da Agricultura. E, portanto, o governo do senhor Dr. Gabriel Costa está de parabéns porque tem uma pessoa certa no sítio certo. Outra questão, senhor primeiro-ministro, eu quero dizer-lhe uma coisa. Estamos com um problema, o senhor ministro de Infraestrutura, com problemas de EMAI. Eu não sei o que é que nós podemos fazer rapidamente para tentar. Ontem, na Trindade, não temos luzes. Eu telefonei para tentar saber a causa. Disseram, meu senhor deputado, o que acontece? Nós temos aqui apenas 3 motores a funcionar. E a funcionar como? A funcionar a meia gás. Quer dizer, a funcionar metade, menos que metade. A só não morreu porque houve assistência, senão até podia acabar de morrer. E, portanto, não havia coisa. Mas o que me deixa dúvida, senhor ministro, é que há 3 motores em Boboforo, e este motor, a mim disseram, não sei, que ora funciona, ora não funciona. Mas esse motor é sempre abastecido com combustível de EMAI.
Eu quero saber, sinceramente, eu preciso de explicação, se uma pessoa que às vezes funciona, outras vezes não funciona, como que ela é abastecida quase todo momento com combustível. Portanto, isto nós temos que ter conhecimento. Já não há piada de perdoar ou não perdoar, o que nós temos que fazer é tomar as medidas, tentar saber onde estão as coisas, executar. E, portanto, meus senhores, nós estamos aqui para ajudar e tudo aquilo que eu souber, de seja quem ela for, de João ou Pedro ou Manuel. Agora, o problema pode ser do tio ou primo. Tem que ser informado e eu penso que eu tenho que saber as causas. Como é que está, como é a causa. E, portanto, senhor ministro, não faço muito mais comentário. Eu espero que tudo que nós fizemos, para mim só está à espera de execução. Quando assim tiver, o senhor tiver o documento na mão, eu estarei em cima para a execução. Execução para mim é essencial. E o povo já está cansado, nós estamos aqui a falar e tal. E outra coisa, meus senhores, eu sei que os senhores não vão aborrecer muito comigo. A explicação que os senhores dão aqui na Assembleia, explicação, uma boa explicação, mas só sabe onde é que essa explicação chega. Chega nas cidades, capital e distrital. Não sai de lá para o Funca-Funca. Porque o Funca-Funca é que tem muita gente que votou, muita gente que precisa de explicação. Mas a maneira que os senhores às vezes explicam as coisas, ela não chega lá. Chega aqui na cidade, é sempre na cidade. Cidade distrital, cidade coisa, porque aqui é que tem as pessoas que entendem tudo isso. E lá no mato, às vezes, as pessoas não perguntam quase, que coisa sai. E, portanto, eu quero que cada vez que explica uma coisa, se tiver poder, um bocado também, como fez hoje o senhor primeiro-ministro, para chegar lá no Funca-Funca. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Deputado Arlindo Barbosa, por uma intervenção. Obrigado, senhor presidente. Falo daí. Eu, em princípio, não estava para ter uma mais intervenção sobre esse sector, aliás, sobre essa área. Sou forçado a fazê-lo face à resposta dada pelo Ministro das Obras Públicas em relação à questão que levantei sobre a extensão da energia até Santa Catarina. Eu sei que o governo, o senhor primeiro-ministro, não faz milagres, a situação é difícil, sei que o orçamento é uma previsão e cerca de 90% dos recursos é externo. Eu sei que o seu governo, aqui foi dito por si, sobre o combate à pobreza, melhoramento das condições de vida das populações. Isso é a linha orientadora deste governo. Eu diria mesmo, face ao orçamento que apresentou, seria o início de uma guerra contra a pobreza, não a luta contra a pobreza. Senhor Primeiro-Ministro, essa questão da energia para Santa Catarina, eu quero que o governo, sei que não está projetado pelas explicações que deu o senhor Ministro das Obras Públicas, mas que encare esse assunto sério, porque não está projetado, mas pense que, ao nível das parcerias, possa dar um sinal. E a minha preocupação não é dar início dessa obra este ano e terminar, mas sim que o governo desse um sinal sobre que visão tem para a extensão da energia a essa comunidade. E estamos a falar, e aqui não estou a falar só da Vila de Santa Catarina, estamos a falar de energia que vem, que abarca as comunidades de Monte Fortes, Prainha, Diogo Vaz, Santa Catarina. São cerca de 6.000 habitantes dessas comunidades. E estamos a falar de um espaço de 9 km, porque nós já temos a energia em Generosa. Hoje, a população coloca essa questão, que nós sabemos que a energia que sai do contador vai até Ribeira Afonso, e nós estamos a falar de um espaço de 9 km, que eu sei que é possível dar início e o governo dar alguma resposta em relação a isso. E senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, se terá recordado, nas últimas eleições foram colocadas barricadas nas eleições. E penso que dessa vez
essa atitude da população poderá estender às outras comunidades. Por isso que eu gostava de apelar e pedir encarecidamente ao governo se encontrasse um meio termo para pelo menos dar início dessa obra da extensão de energia à zona norte do país. É esse apelo que eu gostava de chamar ao governo. Eu sei que as dificuldades são tantas, mas eu gostava de ouvir do governo e sobretudo do seu ministro das Obras Públicas que ideia tem para que nós evitássemos outro transtorno nas próximas eleições. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do Sr. Deputado, mas sei chamar a atenção para não estarmos a partir daí a fazer apologia a pequenas manifestações face às dificuldades existentes a nível nacional. Sr. Deputado Dionísio Fernandes, para a última intervenção, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. É apenas para corrigir uma má interpretação na frase, quando dizia, tanto que tocava sobre a questão de recursos naturais. É para dizer o senhor Ministro das Obras Públicas, que nós sabemos que efetivamente é um quadro rico na área que tutela, mas na interpretação da frase, é só para repor, eu, quando dizia a minha proposta seria diminuir os custos, não a despesa, os custos do funcionamento das instituições aos proveitos derivados do processo da exploração petrolífera sobre o ponto de vista do nosso interesse. Por quê? Porque há as empresas que atuam nesse processo de exploração tem aumentado um custo elevadíssimo para, portanto, as nossas dívidas. Portanto, daí que eu chamaria atenção, daí que eu reponho a interpretação quando dizia a diminuição dos custos, é diminuição dos custos, não a alocação de verba. É isso que eu gostaria de dizer apenas. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, terminamos a lista dos inscritos. Dar-lhe a palavra para o remate final ou convidar os seus ministros para esclarecimentos adicionais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começaria pela última intervenção, por razões de comunidade na apresentação, para dizer ao Sr. Deputado Dionísio Fernandes que eu interpretei efetivamente a sua preocupação. Concordo com a explicação que foi dada pelo Sr. Ministro, mas a sua preocupação é legítima e ela foi objeto de uma análise no Conselho de Ministros e na apresentação do Orçamento Geral do Estado, o Sr. Ministro já se tinha referido a ela. Isto é, nós temos custos enormes que suportamos por antecipação no funcionamento da zona de exploração conjunta. E faz todo o sentido que repensemos efetivamente essa nossa atuação. Nós estamos em concertação nessa matéria com o Sr. Presidente da República, quer no funcionamento da questão da Comissão de Petróleos, os quadros que nós temos na chamada GDA, nós vamos repensar isso tudo porque
nós não temos hábito de fazer as contas e temos estado a gastar por antecipação, contrair, portanto, dívida, com o funcionamento de uma organização na proporção de 60-40, sem aquilatarmos exatamente do montante dessa dívida. Nós não sabemos. Portanto, essa questão já foi aflorada, vem sendo objeto de estudo e tudo aponta para a necessidade imperiosa de uma redução substancial das despesas que nós temos tido com o funcionamento, com a nossa participação na Zona de Desenvolvimento Conjunto. Portanto, sua questão é pertinente e tem respaldo na reflexão que foi feita pelo Conselho de Ministros dessa matéria. Senhor Deputado Arlindo Barbosa, é verdade o que o senhor diz. Eu, pessoalmente, tenho um contacto direto com Santa Catarina, embora não vá lá muitas vezes, mas eu tenho o feedback, portanto, chegam as notícias sobre Santa Catarina. E Santa Catarina é uma zona de pobreza extrema. É uma zona de pobreza extrema, não há dúvida nenhuma. Para além do problema da rádio, da televisão, há problema de luz. E nós achamos que vamos recorrer a outras vias. Mesmo não está no orçamento, não quer dizer que nós não temos em mente essa questão. Nós sabemos que hoje aquilo funciona, portanto, Vila de Santa Catarina com um motor que foi colocado lá, mas e há painéis solares numa outra zona, mas nós sabemos que se passa em Brigoma, portanto, nessa zona toda, e aquilo que diz é verdade, que não podemos continuar a ter um desenvolvimento tão assimétrico do país. Bom, e por isso é que vamos fazer levantamentos, vamos ver como é que podemos fazer para poder, enfim, fazer com que as pessoas não sofram tanto como elas têm sofrido até agora, como se para elas a independência nunca tivesse chegado. Portanto, nós queixamos de luz, da falha de energia, e há pessoas que vivem permanentemente nas trevas, na escuridão. E temos que ter isto em atenção, por isso é que nós concordamos consigo com a expressão de guerra contra a pobreza, e já não é luta, é guerra contra a pobreza, porque realmente a situação é gravíssima, e temos que fazer algo para atenuar o sofrimento das pessoas. Portanto, as pessoas estão na escuridão há vários anos. E nós não descansaremos. Agora, amanhã e sempre, temos que lutar para que o nosso país seja cada vez menos desigual. Precisamos fazer um recurso a crédito para que o Governo tenha tempo. Temos duas alternativas, o MLSTP que dispõe ainda de 34 minutos e o ADI que dispõe ainda de 94 minutos. Gostaria de saber das duas bancadas, qual delas cede alguns minutos ao Governo. O Sr. Primeiro-Ministro tem 10 minutos da bancada do MLSTP. Não sei se a ADI dispõe alguns minutos ao Governo. Senhor líder parlamentar do ADI, não reage. De momento, o Sr. Primeiro-Ministro tem 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua generosidade, e eu serei breve, de forma a não ultrapassar o tempo que me deram, fazendo economia do tempo. Muito obrigado. Senhor Presidente, relativamente à situação em Fernão Dias, eu quero dizer a esta augusta Assembleia que realmente essa questão também deve ser equacionada. Os bombeiros abastecem a localidade de Fernão Dias 13 vezes por semana com água. É uma situação transitória que naturalmente não pode continuar,
E nós temos alguma esperança, algumas promessas que nos foram feitas, que nós poderemos suprir essa carência na localidade de Fernão Dias. Aliás, a mesma coisa que acontece com a escola de aeroporto, no centro de Endemias, onde, portanto, os bombeiros também abastecem quinzenalmente a escola do aeroporto e o centro de Endemias. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Dió, a saber se as casas sociais de Malanza e Porto Alegre foram feitas para os funcionários, hotel de Estado. Bom, eu quero confessar que nós não temos qualquer informação sobre isso, mas uma coisa poderá estar certa: casas sociais serão para os fins sociais. Se alguém tomou a decisão de fazer aquilo hotel de Estado, essa decisão será nula e de inexistência absoluta, porque vamos afetá-las ao fim para os quais essas residências foram feitas. Portanto, poderá estar descansado, boa nota foi tomada e ato contínuo, será uma ação tomada nesse sentido. Senhor Deputado António Ramos, sobre os edifícios do Estado, é claro que é uma questão crónica, não é? O Estado paga rendas completamente impensáveis, e, entretanto, quando é o Estado a colocar o seu edifício à disposição de alguém, o preço é irrisório, não é? Portanto, é isso tudo que a gente tem que inverter, não é? Aliás, nós pensamos que tem que haver, portanto, do património imobiliário do Estado. Por isso é que nós pusemos no Orçamento Geral do Estado as contas do Estado. Nós pusemos para que o Tribunal de Contas faça um relatório sobre a execução orçamental e também vai ter que apreciar, não é, como é que o património, a situação do património do Estado, para exatamente se ter um controle, para que a Assembleia tomar as contas do Estado, como está constitucionalmente prevista, vai saber exatamente como é que aquilo que é do Estado é tratado. E nós sabemos que aquilo que é do Estado é mal baratado, não é? Então tem que se inverter isto. Portanto, se implementarmos isso, podemos estar seguros que teremos um maior controle. E, aliás, tem que se fazer edifícios públicos para albergar serviços em condições, e o Estado não pode estar a pagar indefinidamente renda. Era preferível ir ao banco, pedir dinheiro emprestado, e estar a pagar juros, e ter edifícios que depois seriam edifícios do Estado, do que pagar rendas que vão, enfim, que não têm qualquer, que desaparecem, portanto o Estado não fica com nada depois de algum lapso de tempo. Senhora Deputada Fernanda Margato, eu tomei boa nota, o Sr. Ministro das Obras Públicas tomou boa nota desse tal buraco, porque nós o que fizemos foi resolver o problema crucial que havia em frente às artes e ofícios, mas há efetivamente um buraco que está naquela zona e vamos tentar o mais rapidamente possível tentar tapá-lo. E, aliás, há problemas muito sérios a nível da nossa cidade. Eu tomei conhecimento que a ponte da EMAI caiu. Uma parte. Bom, portanto, vem a crescer as nossas dificuldades. Nós temos que, enfim, ir debelando esses problemas todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, depois da última intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que os senhores deputados do PCD e do MDFM já não dispõem de tempo. Não sei se os senhores deputados do MLSTP têm alguma questão ainda a colocar face ao tempo que dispõem. Senhor Primeiro-Ministro e os senhores ministros, não sei se há esclarecimentos adicionais. Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro. Quem é? Qual o ministro? O Sr. Ministro começa. Faça favor.
porque seria menos lixo na rua. Falou também que ia contribuir para a redução do paludismo, porque os focos para a reprodução dos mosquitos deixaria de existir. Falou também do adubo que se pode utilizar como resultado para o setor da agricultura. Eu queria acrescentar a vantagem de produção de energia. Nós pretendemos, ao instalar esse projeto, sim, resolver a questão do lixo na rua, mas também aproveitar, como são máquinas autossustentáveis, produzir uma certa quantidade de energia. É um projeto que, ao ser implementado, dependendo da capacidade instalada, dependendo da quantidade do lixo que nós produzimos diariamente, pode produzir energia, até para abastecer cerca de 500 casas, dependendo da capacidade instalada. Portanto, é um projeto que, no quadro da estratégia do governo, é de todo interesse ser implementado. A questão do valor inscrito, sim, é uma quantidade insuficiente, Nós pretendemos, claro, ou implementar a primeira fase neste orçamento e a outra no próximo orçamento. Fez menção também que seria necessário colocar na rúbrica o termo primeira fase. Eu não sei qual é a versão do documento que tem, mas na versão que nós temos, que eu tenho, está cá a primeira fase. Portanto, é um problema que está resolvido. O senhor deputado Guilherme Otaviano levantou a questão da instalação da Agência de Promoção do Comércio e Investimento, a PCI. Para responder que é todo o interesse do governo a instalação o mais rapidamente possível dessa agência, nós temos alguns handicaps no que toca ao espaço físico. O Estado de São Tomé tem estado a crescer em termos de número de população, mas infraestrutura não. Portanto, nós estamos agora com um problema de onde instalar a agência. Mas isto não deixou de lado os expedientes. Estamos em busca, tem que ser um espaço com alguma qualidade física e também com algum preço módico para, em termos de custo, não pesar muito ao Estado. Temos que arrendar um espaço para a instalação. Paralelamente a isto, já iniciamos o processo de revisão do estatuto da agência. Entendemos que há uma necessidade de melhor enquadramento e estamos a criar um regulamento interno para o funcionamento da agência. Portanto, assim que tivermos o espaço das instalações resolvida, a agência será uma realidade. Falou também da questão da capacitação de micro e pequenos empresários, a questão da formação que tem que estar associada à questão de resultado e emprego. Nós também está na nossa estratégia desenvolver essa atividade em harmonia, sim, com os outros ministérios, com vista à ação-resultado. Ação-resultado por quê? Porque nós pretendemos formar, sim, capacitar, sim, mas para que o indivíduo depois possa criar o seu próprio emprego. Ou, então, para além disso, melhorar a atividade que ele já vem desempenhando. É uma atividade, é um projeto que tem uma ação transversal, podemos assim dizer, porque engloba o Ministério da Juventude, no que toca à camada juvenil, engloba também o Ministério dos Assuntos Sociais, Saúde e Assuntos Sociais, a problemática do emprego, portanto, resolve esse problema. O Ministério da Agricultura, no que toca ao excedente de produção. Portanto, vamos, com esse projeto, nessas vertentes todas, tentar tirar o melhor resultado possível. A deputada Ângela Viegas fez menção à eliminação de uma rúbrica inscrita no Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, que se referia à construção do edifício ministerial. Nós concordamos em traços, porque se existe o projeto da Casa Bachá, e que haverá um espaço para o Ministério, então não faz sentido nós continuarmos com esse projeto. É preciso, sim, fazer uma atualização
do projeto Casa Baixar, porque sabe que o Ministério do Comércio hoje cresceu um pouco mais. Em tempos nós não tínhamos a questão da agência, hoje já temos, que no mínimo terá necessidade de 13, 14 quadros. Temos também a Direção de Regulação da Atividade Econômica, que também tem cerca de 20, 30 funcionários. Portanto, tem que se ter em conta essas questões. Portanto, estando o projeto Casa Baixar ao Ministério, portanto, nós consideramos a questão de toda a pertinência que seja retirada. A questão do empreendedorismo, referiu-se à questão do empreendedorismo, nós achamos que na impressão do documento faltou apenas a palavra industrial, porque há vários projetos, disse que alguns podiam até se confundir com o crédito à juventude e outros créditos. Sim, é um processo de crédito, sim, mas na vertente industrial. Nosso setor industrial é quase inativo, então o governo pretende tornar esse setor mais proativo, mais dinâmico. Logo, inscreveu no seu orçamento uma verba para desenvolver ou para incentivar o empreendedorismo industrial. É um projeto também que tem resultado quase transversal, porque ao ser implementado, nós estaremos a resolver a questão da agricultura, quando o deputado Delfim Neves referiu ao excedente de produção que não é aproveitado. Este crédito para a vertente industrial versa sobre mais sobre agroagricultura, porque transformar produtos, nós podemos adicionar ainda a esse projeto outros setores de pequenas indústrias. Nós não temos capacidade para grandes indústrias porque o nosso mercado é pequeno, mas pequenas indústrias, podemos chamar até de indústrias complementares, é possível ser implementado, porque um empreendedor que quer transformar a banana, quer transformar o ananás, vai ter o problema de embalagens, por exemplo, e tem que importar a embalagem, logo torna o projeto quase inviável. Terá também a necessidade, nós vimos, por exemplo, na comunicação social, o produtor de goiaba que não tinha os tais sacos para embolsar a goiaba. São pequenas indústrias que podem se desenvolver no âmbito desse projeto, portanto, complementar outros setores. Portanto, sim, senhor deputado, eu sei que o tempo eu ia se calhar pedir mais um minuto à bancada do MLCP só para completar. É um crédito saudável. É que sem autorização já lhe dei 5. Como? Sem autorização já lhe dei 5. Mas termine, senhor ministro. Termine. Sim, muito obrigado. Sim, era só para fechar a questão do crédito empreendedor para o setor da indústria. Estava-me a referir à questão de pequenas indústrias complementares. Falei um pouco da questão da problemática que nós tivemos ultimamente com o agricultor quando queria embolsar a goiaba, mas podemos ver numa outra faceta. Hoje nós temos, anualmente nós importamos toneladas de vidro, por causa das bebidas quase que se importa, embalagens plásticas, e todo esse produto, podemos assim considerar resíduo sólido, vai para o ambiente. Por que não reciclar? Reciclado, claro que o inteligente que puder implementar esta vertente de reciclagem terá consumo imediato, que são os outros inteligentes que terão a necessidade de transformar a goiaba, a banana e outros. E estaria também a resolver o problema do agricultor, que depois estaria também a produzir mais, porque tem quem ele consome produto. Portanto, é uma cadeia que eu acho que de toda a pertinência nós implementamos. Eu creio que, em termos de resposta, as questões estão todas respondidas. Eu ia aproveitar o momento só para esclarecer aos senhores deputados uma questão levantada pelo deputado Pires Neto, numa das sessões aqui, tem a ver com o processo de compra do arroz e do açúcar, que se fez em 2011. É um processo que vem no pacote daquilo que nós herdamos, que precisa-se de alguns esclarecimentos. Enquanto ministro, já dei diligência aos serviços para apresentar os relatórios deste processo, mas até então não foi apresentado.
rapidamente deu-se diligência junto ao Ministério das Finanças, à Inspeção-Geral de Finanças, para proceder uma sindicância ao processo. Portanto, eu acho que após esse expediente, então nós podemos informar melhor sobre o retorno do filho a casa. Ok, muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Caros colegas, Senhora Ministra, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, Senhor Primeiro-Ministro, chegamos ao término da análise das grandes opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado na área econômica, porém, como algumas questões ficaram pendentes e o Governo terá necessidade de fazer algumas propostas concretas a serem incluídas no documento, em função do debate havido esta manhã, nós retomaremos amanhã a sessão. Num primeiro momento, faremos as precisões para que as mesmas sejam incluídas nos documentos que estão sendo discutidos e, após isso, iniciaremos a discussão desses dois documentos na área social. Gostaria, todavia, de chamar a atenção dos senhoras e senhores deputados para uma questão de pontualidade. Estamos a registrar uma média de quase 90 minutos de atraso em relação à hora marcada para o início dos nossos trabalhos. Daí que eu gostaria de pedir aos senhores líderes parlamentares para fazerem um esforço no sentido dos nossos colegas estarem à hora para podermos iniciar a sessão no tempo aprazado. Dou por isso encerrado, agradecendo a todos a colaboração prestada.